Olá pessoal, no tema de hoje eu venho trazer uma palestra de um mentor espiritual. Lá em 2011 eu tive a oportunidade de estar vendo essa palestra, de estar ouvindo essa palestra. E diante das minhas anotações e da minha memória viva que eu trago de tudo isso que eu ouvi, de tudo isso que eu presenciei, eu venho trazer uma releitura para vocês dessa palestra, porque foi uma mensagem extremamente importante na época para mim e eu tenho certeza que pode te ajudar na sua vida de alguma maneira. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre evolução espiritual de uma forma prática, de uma forma bem simples, para a gente conseguir entender o que é essa evolução espiritual, mas a partir de uma existência humana, né? Então vamos conversar sobre isso hoje? Vem comigo! Vamos começar falando que o que eu vou te mostrar aqui é uma versão interpretada por mim da palestra desse mentor espiritual, que um dia serviu de entendimento para milhares de pessoas que estavam presentes naquele local, principalmente para mim na época, me ajudou muito a entender algumas questões. Esse aprendizado ele foi passado há um tempo atrás. Foi passado ao longo de toda a minha infância, minha adolescência e o começo da minha fase adulta. E é um trabalho que eu não quero deixar que morra, que se perca. Por isso eu venho trazer todas essas mensagens de forma pontual para esses ensinamentos continuarem vivos, que eu acho muito importante isso, que todos os seres consigam entender e aplicar isso nas suas vidas para ter uma vida mais leve, mais feliz, mais consciente, tá bom? Então, eu venho aqui apresentando para vocês sempre o Universal Energy, que é o nosso canal, como uma filosofia de corpo, mente e espírito, certo? Assim, agregando tudo que eu já venho aprendendo, que eu aprendi, que eu continuo aprendendo e sempre agregando novas informações. Então, cada fase do Universal Energy, até mesmo antes da gente trazer tudo isso a público aqui no canal, em todas as mídias, ela é um conjunto de ideias que vai sendo acrescentada, que vai sendo adicionado cada vez que os estudos, as percepções e as mensagens vão chegando e as formas de perceber aquelas mensagens antigas, passadas, tomam um novo contexto, uma nova forma. Mas a base não deixa de ser a mesma, ok? Então, por isso que a gente traz como base da nossa filosofia, cada vez mais forte, a perspectiva que transforma. Porque conforme o tempo vai passando, nós vamos mudando essas perspectivas com uma base sólida e espiritual do ser, e a gente vai percebendo cada vez mais faces das perspectivas para conseguir agregar ainda mais ao todo, trazer ainda mais conceitos, mais sabedoria, mais aprendizados, tendo uma visão cada vez mais ampla e total deste universo, dessa criação, de toda essa experiência humana, certo? Então, meu papel hoje vai ser transmitir para vocês tudo aquilo que eu consegui absorver desse mentor específico, para te ajudar a despertar para esses ensinamentos que foram transmitidos de uma maneira leve, de uma maneira simples, para agregar no seu conhecimento e a partir deste conhecimento você ir conseguindo ampliando as suas percepções cada vez mais, ser livre para explorar cada vez mais, certo? Então vocês já ouviram a frase que fala assim: quando era criança, agi e pensava como criança. Agora que sou homem, eu penso, ajo e falo como homem, né? Parece uma frase bem simples, mas tem muitos significados ali. E é isso que o mentor vem trazer na palestra. Quais são esses significados, essas percepções diante deste contexto que a gente está começando agora, tá? E aí o mentor vem explicar o que de fato essa frase significa. Ele vem explicar que quando nós somos crianças, nós falamos como crianças, nós nos comportamos como criança, muitas vezes fazendo birra, chorando porque queremos alguma coisa. Nós não temos tantas responsabilidades, ou quase nenhuma responsabilidade. Tem alguém sempre nos servindo, nos acolhendo, suprindo as nossas necessidades básicas,
né? Só que a vida vai conduzindo a gente para um crescimento, uma evolução humana natural. Isso é natural do ser humano, né? Nós querendo ou não essa evolução, isso vai acontecendo de forma natural com todos nós seres humanos. Então, quando chega a vida adulta, você se torna um homem ou uma mulher. Então, espera-se de você, tanto o seu contexto familiar, quanto a sociedade, com todas as esferas que englobam esse ser, esperam dele um comportamento, uma fala e uma ação de acordo com essa fase adulta. Então, espera-se de adulto uma ação, uma fala e um comportamento adulto, correto? Até aí? Parece muito óbvio, mas o mentor explica que não é isso que acontece na prática. Muitos que já deveriam ser adultos, falar e se comportar como adultos, continuam se comportando como crianças, né? Então, por exemplo, esperam que alguém vá cuidar dele, alimentá-lo e protegê-lo ainda, né? Por exemplo, adultos que ainda esperam que alguém forneça o alimento para eles, né? Que pague as suas contas, que o defenda de alguma situação ou de alguém, né? Adultos que ainda esperam o comportamento de outras pessoas, que é o que ele deveria fazer por ele. Adultos também que se comportam como crianças no sentido de continuar fazendo birra com a vida, porque não aceita que a vida é como é. Continua querendo que as coisas e o universo e o mundo se comporte da maneira com que ele quer que se comporte, como ele gostaria, como ele projetou, como ele imaginou. Então, por exemplo, eu não aceito que ele ou ela foi embora, então eu me revolto, eu faço birra com o universo. Ou o meu filho foi embora, eu não aceito que meu filho ou minha filha foi embora. Eu não aceito que meu filho ou minha filha se envolva com fulano ou ciclano. Eu quero que sejam com quem eu acho que é bom pra ele ou pra ela, né? Eu não aceito que meu filho ou minha filha tenha escolhido isso pra vida dele, essa profissão, ou esses amigos, ou determinadas escolhas, porque eu acho que o certo é X, Y e Z. E se ele não tá fazendo X, Y e Z, eu não concordo. E isso acontece, o mentor diz, na vida financeira, isso acontece na vida amorosa, isso acontece na vida profissional, isso acontece na saúde, isso acontece nos relacionamentos em geral. E aí o mentor fazia uma pergunta para todo mundo que estava naquela palestra, onde ele perguntava o seguinte: quantos anos você tem hoje? Você pensa como alguém da sua idade? Você fala como alguém da sua idade? Você age como alguém da sua idade? Ou você ainda não cresceu? Ou falta desenvolver a fala, ou falta desenvolver o comportamento, ou falta desenvolver o pensamento, ou você não quer crescer? Então ele deixa essas perguntas para cada um ir se percebendo. Perceba você aí, quantos anos você tem e se sua idade condiz com o seu comportamento, suas ações e seus pensamentos. Ou se você ainda não cresceu, ou se você não quer crescer. Então percebe que quando ele traz isso, ele traz a evolução humana. A evolução humana nunca é estagnada. Você vai crescer, querendo ou não. A vida vai te puxar para isso e vai te cobrar por isso, né? Então, para a gente entender isso, a gente entende que evolução é o sentido da existência humana. Eu tô falando de uma evolução como todo do ser, né? E para isso a gente precisa entender um pouquinho o que é essa evolução, né? Que ele vem trazer. Se a gente for olhar o significado literal da palavra evolução, a gente vai entender como ação, como progresso, como evoluir, efeito de evoluir, como transformação, como mudança contínua. Pode ser até evolução vem trazer uma ideia de uma mudança contínua lenta e gradual, com características e estados mais simples que se tornam mais complexos e mais desenvolvidos. Então começa lento, gradualmente e vai tomando uma complexidade maior, né? Vai tornando aquilo que era simples um pouco mais aperfeiçoado. É um progresso, é um desenvolvimento.
é o surgimento também de algo novo, uma técnica, alguma coisa que não existia ou existia de uma forma simplificada e foi se aperfeiçoando. Isso é evolução. Quando a gente vai olhar o conceito da evolução já na filosofia, a gente se esbarra com um conceito mais ou menos como designa-se como uma ação e um efeito de desenrolar-se, desdobrar-se, desenvolver algo. Então percebe que é um processo contínuo, é uma ideia de evolução que é o desenrolar, o desenvolvimento, é algo que está se desenvolvendo no tempo, né? Envolve-se reenvolver-se e redobrar-se. Ou seja, vai trazer uma ideia de continuidade, de desenvolvimento, de desdobramento de situações. Então, resumidamente, a gente pode entender a evolução como um processo, uma ação contínua, lenta e gradual, que consiste sempre em adquirir novos conhecimentos que vão ampliar o seu saber. E aí sim vai gerar mudanças e transformações, certo? E aí a gente vai conseguindo perceber a ideia de evolução completamente ligada ao conhecimento. Percebe como a proporção com que você evolui está diretamente ligada ao quanto conhecimento você busca ou você adquire? Conforme você vai tendo esse conhecimento, ele vai ampliando a sua evolução, vai desdobrando, desenrolando a sua evolução. E por que o conhecimento? O conhecimento ele vai levar o homem a apropriar-se da sua própria realidade e ao mesmo tempo penetrar na sua realidade. Então, o conhecimento não vai proporcionar você sair da realidade e ficar só no mundo das ideias. Não! O conhecimento verdadeiro é aquele onde você, ao mesmo tempo que vai conseguir enxergar melhor essa realidade, que eu brinco que é limpar as lentes pela qual nós enxergamos a vida, ao mesmo tempo você vai se desenrolar, você vai interagir com essa vida da melhor forma possível, né? E isso vai te dar uma grande vantagem de se tornar mais apto e consciente das suas escolhas, né? Então, a ignorância, ela vai tirar as suas possibilidades de avanço para o melhor. Vai te manter prisioneiro das circunstâncias pela qual você se encontra, porque sua lente está tão embaçada que você não vai conseguir ver outras possibilidades, outras saídas. Você vai achar que só existe uma ou duas, né? E aí uma escolha, ou eu faço isso ou eu morro. Duas escolhas, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Não tenho muita opção. Ou foge ou fica. Não tem muito o que fazer. Quando você começa a ter o conhecimento, você começa a enxergar 3, 4, 5 possibilidades. E o universo abre. E esse conhecimento tem o poder de transformar toda a sua realidade. E você começa a iluminar o caminho, percebe? Você começa a descobrir outras formas de ver soluções para o seu problema. E te permite ter mais certeza, mais segurança e mais precisão quando você vai tomar alguma decisão. Porque você entende os riscos, você entende os perigos. E aí você evita, de certa forma, esses perigos, né? Então, em resumo, o que ele traz que nós podemos entender? Então, nós podemos entender que o conhecimento leva o homem a tomar as rédeas da própria vida, que se tornando mais apto, ele consegue tomar uma decisão mais consciente sobre a vida dele. Tomando uma decisão mais consciente, ele tem o poder de transformar e iluminar o seu próprio caminho, né? Iluminando o próprio caminho, ele tem mais certeza, segurança e precisão de si, correndo menos riscos e caindo em menos perigos. Faz sentido para vocês, né? Então, esse é o resumo do que o conhecimento traz pra gente. Do que
O conhecimento atrelado a uma evolução vai desenrolando. Uma famosa frase do Einstein que o mentor vem trazer pra gente é: uma mente que se abre para uma nova ideia ou novas ideias jamais voltará ao seu tamanho original. Né? O que isso quer dizer exatamente? Que significa que uma vez que você adquiriu um novo conhecimento, de verdade, você colocou isso para dentro de você, você entendeu de fato aquilo vai começar a fazer parte de você, vai começar a fazer parte da sua realidade. E você não vai conseguir mais ser a mesma pessoa, né? Aí você pode estar se perguntando: Jéssica, isso é bom ou isso é ruim? Aí eu venho trazer: depende. É incrível porque você descobre como iluminar sua caminhada, como eu falei. Seus problemas começam a ficar muito simples de resolver. Você começa a ver o quanto as pessoas dificultam a vida, sendo que ela não precisaria ser toda essa dificuldade. A dor pode até existir, mas o sofrimento é uma criação humana, né? Em contrapartida, quando você tem, por isso eu falei depende, isso é ótimo, mas depende por quê? Porque quando você começa a enxergar a verdade da sua vida e começa a enxergar a verdade ao seu redor, você abre os olhos e você vê, você começa a entender que o outro está sofrendo por uma criação mental dele, que a dor existe, de fato. Eu não estou negando a dor, eu não estou negando o acontecimento na vida dele, mas o sofrimento que ele está colocando é um a mais, é um ingrediente a mais que ele está trazendo para a vida dele. E isso vai fazer ele deixar ele ficar cada vez mais no buraco. E mesmo você tentando mostrar isso para o outro, talvez ele não queira enxergar, porque a mente dele não quer absorver essa nova ideia, né? Porque se ele absorver essa nova ideia, ele entendendo, ele vai ter que parar de sofrer. Mas será que o sofrimento do outro não é a muleta dele? Dos outros sentirem pena dele, dó dele, o que ele ganha com isso, sendo a vítima, estando no sofrimento, estando no buraco. Ele ganha atenção, ele ganha amor, às vezes ele ganha carinho, às vezes ele ganha companhia, vários ganhos secundários, né? Mas o mentor, ele nos vem alertar que a gente não tem muita escolha, né? Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Mas que nós vamos ter que aprender, nós vamos. E aí cada um vai escolher qual é o caminho que quer, né? Então, neste momento, tá na hora da gente começar a olhar pra gente. Tá na hora de você começar a olhar pra você. Então, eu quero que você esqueça marido, esposa, filhos, vizinho, papagaio, cachorro, todo mundo. Se você tá ouvindo essa mensagem que eu estou passando desse mentor para você, da mesma forma que foi dita na palestra, eu vou repetir o que ele disse aquele dia. Para de ficar pensando no outro quando você está ouvindo essa mensagem, porque se você sintonizou com esta palestra hoje, é porque esta palestra é para você. Você pode até lembrar do fulano, do ciclano, do beltrano e mandar para ele depois. Mas o que eu quero trazer aqui, se você sintonizou nesse momento, conecte-se com o que eu estou dizendo, analise dentro de você, porque essa mensagem é para você, né? Então vamos voltar ao caminho mais recompensador, que é pelo do conhecimento. Vamos esquecer um pouquinho a dor e vamos supor que a gente escolhe o caminho do amor, o caminho do autoconhecimento, do conhecimento. E o que vem trazer esses conhecimentos? Conhecimentos novos, que são interessantes para o seu crescimento, para o meu crescimento. E esses conhecimentos vão gerar modificações equivalentes na sua conduta. Então não adianta você ter só o conhecimento na cabeça. Na cabeça, no racional, é banco de dados. Eu não sei se meu microfone tá certo. Tá caindo pra lá meu microfone. Então, ter o conhecimento só na cabeça, só no racional, é banco de dados. Não resolve muita coisa. Você precisa colocar esse conhecimento em movimento, em prática, senão nada mudará. O conhecimento ele tem que estar ligado e atrelado às suas ações, porque as suas ações vão gerar um efeito dominó, tanto na sua vida como de todos ao seu redor.
E você pode levar isso pro lado positivo quanto negativo, mas aqui eu tô falando de aprendizados e conhecimento positivos, tá? Quando você produz essas ações e resultados na sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, consequentemente você vai começando a querer desenvolver uma ajuda maior à humanidade, às outras pessoas, expandindo isso. E aí você vai começar a querer dividir essas ideias com o mundo. Mas tem muita gente fazendo o caminho inverso, querendo dividir essas ideias antes de realmente trazer para dentro da sua vida, né? Quer dividir, quer falar, mas quando você olha para a vida da pessoa, ela não coloca em prática aquilo que ela diz. Então, um exemplo que eu tenho é que o mentor entregou essa palestra em 2011. Eu ajudei várias pessoas, vários pacientes meus e pessoas ao meu redor com esta palestra. Mas eu sentia que eu precisava gerar mais movimento. Era uma coisa que me incomodava um pouco de não poder ampliar e dividir essa ideia. Então eu fui trazendo isso para mais pessoas, para elas ir colocando em prática, porque se isso impactou a minha vida, com certeza impactaria delas e de todos ao meu redor. Então percebe o que você tem na sua vida que você possa fazer isso, mas primeiro você tem que colocar em prática na sua vida, porque senão não adianta, né? Eu tenho certeza que constantemente você aprende algo novo. Sempre a gente está aprendendo algo novo. Só que você precisa se permanecer atento, pronto e colocando em exercício, em prática aquilo que você aprendeu. Porque se você não praticar, você esquece ou vira só uma informação na sua cabeça, não serve para nada. Então, por exemplo, se você mantém um conhecimento só para si, ou uma informação só para si, é pura avareza. É a sua avareza, é uma maneira egoística de viver. Porque você retém aquele conhecimento, aquela informação só para você. E se você sabe algo, por que não compartilhar? Por que não dividir isso com outras pessoas? Por exemplo, se você sabe fazer uma receita que todo mundo adora, por que você não ensina essa receita para alguém? Por que você não passa isso? Eu já vi milhares de pessoas em coisas tão simples falando, não, eu não divido, é receita de família. Sabe, é um conhecimento que se é gostoso, se é legal, se une pessoas, se traz um conforto, se traz uma família reunida, por que não compartilhar isso, né? Por exemplo, você já passou por uma situação que você conseguiu resolver, que deu certo pra você, por que não compartilhar o como você resolveu aquela situação? Como você fez pra resolver aquilo? Pode ajudar outras pessoas, então compartilhe informações, né? Compartilhe aquilo que você sabe. Porque no final da vida, só vão lembrar de você pelo que você fez, por quem você era, e não pelo que você possuía, né? O que você tinha guardado dentro de si, ou os bens que você tinha, né? Vão lembrar de você pelo que você fez, quem você era. E as verdades que você conhece não podem ser diferentes do que você pratica, né? Você precisa praticar, você precisa pensar antes disso, sentir, falar e agir com integridade. Ou seja, você tem que agir conforme aquilo que você pensa, fala e sente, né? Porque ninguém aqui precisa ser santo. Ninguém é santo. Nós somos perfeitamente imperfeitos. Todos nós estamos aprendendo e cometemos falhas e erros, certo? O mentor deixa isso bem claro, que integridade não é santidade. Ele esclarece que cada um tem dentro de si a sua verdade. Mas que verdade é essa? A verdade que habita dentro de nós. Então, se você é de determinado jeito, manifeste esse jeito. Fale desta forma. Se você é mais quieto, seja mais quieto. Se você quer passar algo para alguém, algo que você sabe, algo que você acredita, pratique aquilo que você está falando, né? Procure estar atento se você está sendo íntegro com o que você fala e como você age. Porque essas verdades virão à tona, né? E podem te desmoralizar quando você não faz aquilo que você fala. Um erro é uma coisa, agora certas pessoas, dependendo daquilo que elas ensinam, que elas passam, existem erros grotescos, repetidamente quando acontecem,
você começa a perceber que a vida daquela pessoa não tá naquela sintonia com o que ela fala. E aí começa uma desmoralização, né? E se pessoas que depositaram a confiança em você, aí é uma questão delas, é claro, mas começam a perder a confiança. E aí, o que acontece é que o mentor vem trazer isso que eu falei, e eu já trouxe isso várias vezes aqui no canal, que só a verdade vos libertará, né? E eu já falei muitas vezes isso aqui no canal. E ele vem esclarecer em diversos ensinamentos passados, tanto na casa que eu frequentava, quanto em todos os lugares do planeta, religiosos ou não. Vários mestres, professores, avatares, seres vieram aqui para a Terra em diversas áreas, campos de conhecimento, trazendo informações muito valiosas durante muitos e muitos anos, décadas, milênios. Então, todos esses ensinamentos na mente que nós poderíamos fazer uso com frequência para lidar com as nossas questões no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso emprego, no nosso profissional, nos nossos relacionamentos, nós não fazemos, né? A maioria de nós não faz. Mas por que não faz? Né? Ele vem trazer, já que vocês têm tanto ensinamento, já foi passado de várias formas possíveis esses ensinamentos, por que não pratica? Por que não coloca em ação? Né? Porque talvez, ele vem trazer, talvez tenha recebido a informação, mas não realmente entendeu com a alma, com o espírito da coisa. Foi só um banco de dados, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu lembro, mas... deixa pra lá. E banco de dados só não é sabedoria. Sabedoria é quando você traz para a prática, você atua, você faz acontecer aquilo que você aprendeu. E porque, como ele estava reforçando, uma vez que sua mente realmente se abre para uma nova ideia, ela não volta mais ao tamanho original. Então você pode ter certeza que se você entendeu a mensagem, ela enraizou em você, você vai praticar. Se você ainda não está praticando, é que você tem muito conhecimento, mas você não trouxe para a sabedoria. Então, quando a gente fala assim, quando a gente tem aquelas parábolas que a gente fala assim, um sábio, a gente não fala um conhecedor, né? Uma pessoa cheia de informação, a gente fala sábio, por quê? Porque vem da sabedoria, ele trouxe para a experiência, ele realmente aprendeu a informação, né? Então, o mentor vem trazer que você não pode ter a mente de 20 anos atrás. Porque o planeta, as coisas, tudo está em constante evolução. Nem a mente que você tinha alguns minutos atrás. Tudo muda constantemente. Antes de ouvir esse tipo de mensagem, você tinha uma ideia, uma concepção. Hoje, não dá, depois de ouvir isso, você não tem mais. É impossível. A sua perspectiva, o seu olhar muda para a coisa. Não tem como ser a mesma coisa, né? Ao sair desse vídeo, hoje, assim como eu saí daquela palestra, eu tenho certeza que você não será mais o mesmo. Porque houve um acréscimo de informação. A sua mente se abriu e se expandiu um pouco mais para um conhecimento. E eu espero que você coloque em prática para trazer isso para a sabedoria de verdade. Mas eu reafirmo que é fundamental que as ações passem a espelhar os conhecimentos que você tem. Porque só falar, só pensar, não adianta. Não é sabedoria, né? Se você age em desacordo com esses conhecimentos que você aprendeu, mesmo que em pequenas ações, o conjunto dessas pequenas ações vão formar o seu caráter, vão formar a sua índole. E se a gente falar de caráter aqui, o caráter define a índole da pessoa. E como ela age, quais são as atitudes dela. Então, o que você expressa através das suas atitudes cotidianas, as suas atitudes de todos os dias, deve corresponder ao acréscimo dessas ideias que você vai tendo ao longo do dia, ao longo da semana, pessoas, vídeos, cursos, informações que você vai adquirindo, né? Quando essa correspondência entre o que você aprende e o que você faz não tá entrelaçada, não tá ligada, você sabe. Você tem uma coisa chamada consciência. E essa consciência é como se fosse um pisca-alerta, te acusando, olha, você tá falando isso aí, mas você não faz.
Você sabe. Você pode enganar algumas pessoas, você pode falar que faz, mas você sabe que você não faz, né? E o mentor vem trazer que a sua consciência é como um sinal que detecta essas mentiras, essas omissões que você fala pra si. E aí vai lhe causar um constrangimento interno. Você pode não demonstrar esse constrangimento, mas dentro de você há uma informação que acusa. Por isso, eu sempre venho falar que todos esses sinais, esse sinal propriamente que é a consciência, ela está dentro de cada um de nós. É como se fosse um aparelho de fábrica que vem dentro de nós, que te mostra e você entende o que é o certo e o errado, dentro da sua consciência, claro. Tem gente que vai ter uma consciência mais ampliada do que esse certo e do que esse errado, tem gente que tem uma consciência um pouco menor, mas todos nós temos essa base primária, né? Então, a pessoa que fez X sabendo que estava errado, né? E se ela fez X sabendo que estava errado? E aí vem uma reflexão: será que ela aprendeu mesmo? Você já foi essa pessoa que fez X sabendo que aquilo não estava legal, que aquilo não era bacana? Será que você aprendeu mesmo? Ou só estava na sua cabeça como um banco de informações? Como conhecimento? Ou você ouviu que aquilo era errado e não necessariamente é? Né? Então, essa é uma reflexão que fica. Porque muitas pessoas aprendem sim pelo conhecimento racional, pelos estudos, pelas informações, por palestras. E entendem, observam os resultados das ações das outras pessoas e se autocorrigem. Ou seja, muitas pessoas não precisam cometer erros, porque tem gente que fala assim, você só aprende quando você erra. Não necessariamente. Você pode muito bem ouvir, ter o conhecimento, começar a observar as pessoas ao redor, ver as consequências das ações delas, analisar e ir se autocorrigindo. Não precisa esperar acontecer com você. Existe a autoprevenção, a autocorreção, que você mesmo faz, que você decide fazer. Mas também existem outras pessoas que precisam passar pela experiência para conseguir absorver o resultado. Então ela vai precisar errar, cometer falhas, passar por determinadas situações para realmente entender, né? Porque ela pode até saber, alguém falou para ela, porque sempre tem alguém que fala, né? Mas às vezes ela precisa passar pela experiência 1, 2, às vezes 10 vezes para entender que aquilo não é legal, não é bacana para ela, né? E às vezes o que é bacana para um não necessariamente é bacana para o outro, porque esse certo e errado é muito consciencial, é muito da nossa consciência, né? De acordo com as experiências que nós precisamos trabalhar, enfim, um assunto um pouco mais complexo. Mas pessoas que às vezes vão passar por ciclos na vida, que vão passar por ciclos terríveis por falta de uma parte do conhecimento ou por falta de uma integridade. Então você vive uma situação que você considera fundo do poço, uma situação por anos e anos muito ruim, porque falta uma informação que você não se abriu para essa nova ideia, esse novo conhecimento. Ou porque você sabe o conhecimento, mas você não pratica. Então você fica naquela vidinha, da mesma forma, reclamando do mesmo problema, porque você não colocou em prática aquilo que você já sabe que tem que fazer, né? E percebe que conforme eu vou falando, você começou a receber as orientações, a sua mente vai se abrindo para inúmeras novas ideias e possibilidades. Você começa a linkar uma coisa com a outra e a sua mente vai se ampliando para tentar entender qual situação você se encontra, das pessoas ao seu redor, para tentar absorver o máximo de conhecimento do que eu tô tentando passar aqui. E muito mais, porque você foi fazendo ligações com o que você já ouviu, com o que você já viu, né? Com o que você experienciou, alguém que você conhece. Mas você não vai conseguir mais voltar à dimensão anterior. Por mais que você não coloque em prática, essa informação foi lhe dada, né? Está sendo passada para você agora. Se você já ouviu, é um reforço a mais, um lembrete. E você não vai conseguir mais ser a pessoa de antes, porque eu estou te falando que é uma evolução constante. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor, depende de você, né? Cabe a você fazer
fazer as suas ações corresponderem às suas novas ideias. A nova ideia foi instalada? Você tá entendendo isso que eu tô querendo passar? Você tá entendendo essa dinâmica da criança, do adulto, das fases e qual fase você ainda tá? Algumas partes nossas ainda são crianças, outras já são adultas. Que partes suas ainda você tá fazendo birra com a vida? Você ainda tá se queixando, você ainda tá esperando as pessoas fazerem as coisas por você? Tá na hora de pegar essa criança e ensinar ela a crescer. Quem que vai fazer isso? Você. Ninguém vai ensinar. Você vai ensinar. E se você não ensinar, a vida vai ensinar. Então vamos supor que a intenção seja aprender novas percepções, novas visões sobre você, sobre as pessoas, sobre a vida. Então, eu venho lhe fazer uma pergunta. Que ferramentas você possui hoje para colocar em prática isso? Então percebe que eu vou tentar trazer uma visão sobre mim, porque quando eu falo de mim, eu só posso falar de mim, né? Porque cada um tem uma história. Então eu vou trazer um exemplo para você ir se enxergando na sua vida. Na época que eu possuía diversas palestras, cursos, orientações passados por esses próprios mentores, fora todo o estudo que eu realizava à parte, que eu sempre realizei a minha vida inteira, eu tinha muita informação, muito conhecimento. Eu ajudava as pessoas mais próximas, mas lembra que eu falei que eu tinha uma necessidade de compartilhar e expandir um pouco mais. E hoje eu disponibilizo vídeo na internet todos os dias aqui nos canais. Instagram, Facebook, YouTube. Pra quê? Pra você começando a ter um entendimento mais claro, pra você ir começando a se perceber na sua vida, começando a trazer esses princípios básicos que vão te ajudar a se entender melhor, a compreender tudo que envolve o seu problema, o que tá passando na sua vida, pra te gerar um movimento. Eu não venho trazer essas informações só para ficar no campo das ideias. Eu quero que você comece a transformar a sua vida. Vai para o movimento. Você transformando em movimento, você vai transformar a sua perspectiva sobre as coisas e criar um movimento. Isso já é um excelente começo. Se você começar a colocar em prática isso que eu estou trazendo aqui, de forma gratuita todos os dias na internet, né? E nós já falamos sobre mudança, transformação aqui no canal, emoções, sentimentos, ansiedade, exercícios que podem te ajudar muito. Já falamos sobre a culpa, já falamos sobre ajuda, já falamos sobre projeto de vida, já falamos sobre energia, já falamos sobre se conectar com você, já falamos sobre segurança, sobre medo, sobre gratidão, sobre relacionamento, já falamos sobre mente consciente, mente inconsciente e tantas outras coisas, né? Então, comece do começo. O que eu quero trazer aqui pra você hoje é, como o mentor falou, precisa do conhecimento como base e depois partir pra ação. Então comece do começo. Para você começar a limpar essa confusão mental, essa confusão emocional que possa estar acontecendo com você nesse momento, para você começar a se encontrar, para você começar a ampliar sua visão sobre as coisas, sua percepção sobre você mesmo, sobre o seu mundo, limpando essas lentes, para você começar a ver tudo mais leve, mais alegre, tirando esse sofrimento um pouco da sua frente, se tornando um adulto melhor, alguém mais conectado com o todo, com o universo, com Deus, como você queira chamar. Para você manifestar o seu propósito de vida e para você encontrar a maneira de contribuir com o todo, comece com esse começo. Com essas informações, esse conhecimento que eu venho trazer, de tantas informações que eu venho juntando para vocês, de todos os estudos que eu já fiz, todo o conhecimento que eu já tive, né? Então, a mensagem que eu quero trazer aqui agora dessa releitura é: se você é um adulto, reveja se você fala, se você age, se você pensa, se você se comporta como tal. Se você percebe que sua vida ainda tá confusa, o seu mental, o seu emocional, as coisas não estão andando, não estão fluindo, tem muitos vídeos aqui no canal. Comece estudando devagar, comece observando esses vídeos, comece limpando as suas lentes. Você vai tendo uma nova percepção sobre o mundo, sua mente vai se ampliando, não vai conseguir voltar ao tamanho original e as coisas vão fluir mais naturalmente. Começa do começo, que limpando tudo isso, limpando a sua percepção de mundo, o seu projeto de vida, tudo vai se encaixando, tá bom? Eu espero muito contribuir com isso, continuar contribuindo,
sempre. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dessa releitura, dessa palestra, desse mentor espiritual, deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreve no canal que a gente tem vários vídeos interessantes. Sugestões de temas vocês podem me deixar aqui embaixo também. E ativa o sininho para as notificações para você ficar sabendo todos os vídeos que saírem. E é isso. Adorei estar aqui com vocês. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.